Glória a Deus, meus irmãos. Vocês podem sentar. Quando a Edilena estava cantando ali, te adoramos, te exaltamos, Deus triuno, Senhor de todos. Estava ali com o olho fechado, eu fui lembrando meio que de cada um de vocês, ou algum de vocês, mas fiquei imaginando ali a Rocio cortando tomate, a Raquel lavando uma louça, o Leandro atendendo alguém no banco, a Joyce também, o Heron na frente do computador, o Elias atendendo ao público, o Rizion trabalhando, a Fran tirando foto, e assim, vários de vocês. Fiquei pensando. E talvez vocês vão entender um pouco mais agora com relação à nossa pregação de hoje, o trabalho à luz de Provérbios. E o trabalho aqui, meu, foi entender, a partir do capítulo 10 em diante, todos os versículos que falavam sobre trabalho, compilá-los, separá-los pelo mesmo assunto, porque às vezes o sábio se repete aqui, repete o mesmo assunto, até para fixar como meio aqui pedagógico. E após compilar esses temas, eu encontrei aqui seis tópicos. Uma estrutura de 6 temas. A primeira é o trabalho diligente, produz prosperidade. A preguiça conduz à pobreza. A diligência produz influência e liderança. Planejamento e administração sábia. O valor moral do trabalho. E, por último, o modelo positivo da pessoa trabalhadora. E como eu estou aqui com esse microfone, com o paletó, nessa balaca aqui, vai parecer como falando de trabalho aqui, né, de planejamento, de administração, parece um coach falando, né? Mas segundo o Isaac, o Ocidente todo foi fundado sobre bases cristãs, e eu não tenho dúvida, vocês vão olhar para o texto e vocês vão ver, puxa, isso daqui, por isso que esses eventos, esses congressos, né, tem muitos cristãos no meio, daí eles ficam pegando alguns textos, assim, às vezes até sem sentido, isolados, né, mas bebem muito fácil das escrituras, porque elas sim têm resposta também para essa área tão importante da nossa vida, que é o trabalho. Então você vai perceber também que o sábio aqui usa muito termos agrícolas, muitos termos do campo. Meu trabalho também acaba sendo tentar entender o sentido disso e trazer para a nossa realidade de hoje, como isso pode ressoar e conversar conosco. Então vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, se você tiver o celular, consegue também navegar mais rápido no livro de Provérbios e nos versículos, já pode ir abrindo no capítulo 12, no versículo 11 aí. E vamos falar sobre o primeiro ponto, que é o trabalho diligente produz prosperidade. E a ideia central aqui é que Deus normalmente abençoa o trabalho constante e o trabalho que é responsável. E a palavra de Deus, em Provérbios 12, versículo 11, diz: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O que nós vemos aqui é praticamente uma ideia bem objetiva, quase que como 1 mais 1 é 2. O que lavra a terra é farto de pão. Aquele que trabalha tem que comer. Ou seja, ele está se referindo aqui ao trabalhador que é honesto, que é diligente, que realmente mete a mão na massa. Portanto, não falta comida para aquele que tem interesse em trabalhar. Não para aquele que assume uma postura e se convence da sua miséria, da sua pobreza e pede, sai pedir nas ruas, nas sinaleiras. Mas aquele que de alguma forma agrega valor, trabalha. E o contraste está com aquele que corre atrás de fantasias, que possui quase que uma ideia mágica de que simplesmente vai ficar rico uma hora para outra, da noite para o dia. E essa abstração aqui é tão ampla que permite a gente pensar sobre isso, né? Como muitas pessoas acreditam de fato que fazendo uma aposta, jogando na Mega, vão ficar ricos da noite para o dia. Veja que interessante, ele diz, correr atrás das coisas vãs. É como pensar, por óbvio, nessa epidemia que a gente tem de bets. É como apostar todas as suas finanças em meme coins, né, Israel? Uma criptomoeda baseada num meme, numa brincadeira. O Senhor está silenciosamente aqui trabalhando por trás e dando a ordem dele criada para que, através do trabalho, todas as coisas aconteçam, assim como ele fez lá no início, e não por meio do enriquecimento instantâneo. Vejam Provérbios 14, no seu verso 23. Provérbios 14, no verso 23, que diz: em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Meras palavras levam à penúria. Ele relaciona aqui proveito com trabalho, meras palavras com penúria. Eu separei aqui os 5 principais
temas abordados no YouTube. Os principais canais no YouTube de temas falam finanças pessoais e investimento, marketing digital e negócios. Terceiro, educação e tutoriais. 4, tecnologia e aparelhos, gadgets. E por último, saúde, fitness e bem-estar. Quero dizer com isso que, embora você encontre bons conteúdos no YouTube, na internet, conteúdos pedagógicos, é que o fato é que tem muita coisa sendo dita, muita coisa sendo falada. E às vezes a gente pega para nós um guru, um canal, lá e diz, esse cara é muito bom, ele fala sobre finanças, e tu vive ouvindo ele sobre finanças, ele fala sobre empreender, ele fala sobre motivação, ele fala sobre trabalho. Nós estamos diante do realmente o melhor momento da história para empreender, porque nunca nós tivemos tanto acesso a recursos para ganhar dinheiro. E diante aqui de muitos tutoriais, de muita fala, de muita gente que é referência, que é naquilo que fala, que mostra lá os seus ganhos, se porta como milionário para endossar a sua fala, nós temos um problema muito grande, uma dificuldade muito grande entre tudo aquilo que a gente ouve versus a execução das coisas. Fazer efetivamente as coisas. Agora, a nova moda do momento são os agentes de IA. É uma promessa quase milagrosa de que um robô vai fazer tudo o que tu precisa para ti. Em se tratando do digital, tu vai sistematizar ali e o robô vai fazer todas as coisas para ti, vai trabalhar para ti. Certa vez um amigo coordenador numa empresa, diretor de operação, ele disse assim, a gente é do operacional, a gente está sempre debaixo do mau tempo. Te convence disso. Não tem vida mansa para quem trabalha na operação, que tem que fazer as coisas. Quem não precisa estar pensando sobre as coisas, mas efetivamente fazer com que os pensamentos se realizem. Porque essa é a grande dificuldade. O difícil é pôr a mão na massa. Tem um exemplo, tem um local que chama um hub de inovação em São Paulo, que é o Cubo, mantido pelo Banco Itaú. E certa vez estou ouvindo um podcast e o diretor lá do Cubo disse assim, não, o que mais me irrita é quando alguém chega para mim e diz assim, ó, sabe essa ideia do Uber? Eu tive ela há 40 anos atrás. Não, sabe essa ideia do iFood, as pessoas pediram comida? Cara, eu tive essa ideia há 30 anos atrás. E ele fica louco com isso porque ele não quer saber das ideias, ele quer saber o seguinte, tu consegue fazer isso? Tu consegue realizar isso? Quando eles olham para alguém, para um empreendedor, para uma empresa no seu começo, para aquele que lidera, que tem a ideia, eles olham principalmente para a capacidade de realização daquela pessoa. Tá, sei que tu quer fazer, tem uma ideia mirabolosa que vai mudar toda a cidade, ou transportes da cidade, a saúde das pessoas, tu consegue fazer isso? Qual o teu planejamento para fazer isso? Tu tem capacidade de executar isso? Ou fica só elucubrando e, daí vai pegar isso, puxar de lá, eu vou fazer isso, fazer aquilo? Mas na realidade, então, cabe pensar aqui também que muitos canais no YouTube, a ideia é realmente ficar falando, porque como ele ganha também é com views. A ideia não é efetivamente fazer com que as pessoas metam a mão na massa, passem para um novo nível, esqueçam aquele canal que agora se torna raso e partem para um outro momento de aprendizado. Há uma necessidade também de retenção e ficar sempre estressando o mesmo assunto e o mesmo assunto. E se tornam, portanto, meras palavras, como diz a palavra de Deus aqui. Provérbios 14, 23, como lemos, né? Em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Ficar falando demais e fazendo pouco, é o que ele diz. O resumo aqui desse primeiro ponto, o trabalho diligente que produz prosperidade é esse. Quem trabalha fielmente colhe frutos, quem vive de sonhos sem esforço acaba frustrado. O segundo ponto é, a preguiça produz a pobreza. E aqui, esse tema sobre a preguiça é o mais abordado em Provérbios. Ele fala em diversos trechos sobre a preguiça. Veja Provérbios 24, no seu verso 4. E diz, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que, na cega, na colheita, procura e nada encontra. A agricultura era praticamente a espinha dorsal do Israel antigo. Praticamente todos da cidade viviam da agricultura, no campo viviam da agricultura, e eles tinham alguns problemas lá na Palestina para enfrentar, algumas dificuldades a enfrentar. Uma delas, a limitação das chuvas entre outubro e abril, a natureza montanhosa e as rochas no terreno
variações de precipitação, às vezes muito frio, umidade, às vezes muito seco, cuidado com a alocação e manuseio dos cereais, trabalhar a fertilidade do solo. A região de Canaã, que é conhecida, né, como uma região que emana leite e mel, por ser muito produtiva, também era muito alvo de ataques. Então, ainda, a produção de Israel basicamente compunha de alguns itens aqui, que era cevado, painço, leguminosas, lentilha, feijão fava, grão de bico, ervilha, feno grego, cominho preto, coentro, cominho, linho e gergelim. Basicamente era isso que se produzia lá. Mas havia necessidade de ser produtivo, produzir essas coisas. O agricultor, ele tinha que esperar até o outono, quando começavam as primeiras chuvas. Outono, antes do inverno. Quando começavam as primeiras chuvas, a molhar, amolecer o solo para ele ir lá e começar a trabalhar, preparar a terra para o plantio. É por isso que ele vai dizer que o preguiçoso, ele não tem esse mesmo empenho de ir lá e lavrar a terra no inverno. Porque ele é preguiçoso. E depois, na hora de cegar, na hora de colher, ele reclama, ele não encontra o que fazer. Agora observe Provérbios 24, verso 30 ao 34. Essa ilustração do pai sábio falando ao seu filho. Provérbios 24, 30 ao 34. É uma ilustração e ela diz assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a superfície coberta de urtigas e seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei e vi, recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A ideia aqui é que esses cochilos inoportunos, que a gente fala, né, pescar, né, ficar pescando com sono, isso é a personificação da pobreza. Ele diz que ela vai vir como um ladrão, como um homem armado. Tu ficar dormindo demais, ficar preguiçoso demais, a pobreza vai vir. É isso que o sábio está dizendo. Existe um termo chamado entropia. Ele é importante aqui para a gente entender. A entropia, ela descreve o desgaste natural das coisas. Como tudo, se nós deixarmos de lado, vai rumar à bagunça, à desordem, ao desgaste, a se perder. Por isso, absolutamente tudo na nossa vida precisa de manutenção. Olha só que interessante o que o texto bíblico nos ensina aqui. O que lemos aqui é que ao cruzar o braço, ao dormirmos, a urtiga, os espinhos, eles vão tomar conta do nosso trabalho. Se você começar a ser relapso no seu trabalho, deixar de lado, o seu trabalho vai começar a se tornar algo... Vai haver a necessidade de substituir você por alguém que realmente esteja interessado em fazer alguma coisa e trabalhar. E até mesmo o muro aqui que ele fala, que protegia, ele entra em ruína. E é por isso que as coisas caras, normalmente, elas são melhores. Elas são feitas de material mais nobre, muitas vezes. Tu prefere pagar, às vezes, por um sofá melhor, porque tu sabe que ele vai resistir melhor à entropia, ao tempo. Se tu comprar um material, um móvel, seja lá o que for, um carro que é não tão resistente, tu sabe que a limitação de uso dele talvez seja menor do que um carro muito mais resistente. Uma casa muito mais resistente. Jesus conhecia muito bem isso. Em Mateus 6,19 ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Jesus conhecia o poder da entropia, do desgaste natural das coisas. O ponto é que, independente de você comprar coisas de plástico na Shopee para sua casa, ou ir na Kamikado e comprar algo bom, o tempo vai desgastar essa coisa. Os arranhões virão. A cor vai se desbotar. Pode durar muito tempo, mas isso vai acontecer. É uma ordem natural de todas as coisas. E não bastasse o desgaste natural das coisas, ainda temos que lidar com algo que é planejado pelo próprio homem, a obsolescência programada e a obsolescência perceptiva das coisas. Programada, por exemplo, seu celular é um celular de entrada, provavelmente você vai usar ele por 2 anos e ele vai começar a travar. Na melhor das hipóteses, se você tiver um celular mais caro, ele vai durar no máximo uns 7 anos e vão parar de mandar atualização para ele. E você gastou o quê? 15 mil? 10 mil, talvez? As coisas são planejadas para serem obsoletas. E o pessoal do design, o João aqui pode testificar disso, planeja a obsolescência perceptiva. Como um ano, a cor do ano é o nude rosé. E se tu já não está usando o nude rosé, tu tá desatualizado.
A hora as mulheres têm que usar a bota de cano longo, hora curto, bico fino, o salto é grosso, o salto é fino. Ah, agora a boca de sino voltou. Não, não é mais boca de sino, isso é muito anos 70. Há uma obsolescência perceptiva, programada também. E o sábio diz, tendo visto, olha só que interessante, considerei, eu olhei essa cena e eu considerei. Olha só que interessante essa cena, ele pensou. Vi e recebi instrução. A gente percebe como ele é sábio no sentido de que ele não precisou cruzar os braços e se tornar pobre, perder todas essas coisas para poder dizer que ele deveria fazer a manutenção dos seus bens. Ele olhou para aquela situação quando passou pela plantação, pela fazenda de alguém que era preguiçoso e aprendeu com aquela situação. Ele era muito sábio nesse sentido. A conclusão desse segundo ponto, a preguiça produz a pobreza, a pobreza não chega apenas por falta de recursos, mas frequentemente por negligência, procrastinação e falta de iniciativa. Agora, meus irmãos, me permitam aqui fazer uma digressão. Sair um pouquinho do texto, mas sem muito sair do texto aqui. Tem uma história que começou com Esopo na Grécia, no século VI a.C., passou pela França, por Jean de La Fontaine, no século XVI, veio para o Brasil com Monteiro Lobato, uma história conhecida por todos vocês, que é a história da cigarra e da formiga. Uma fábula. E que, embora ela carregue consigo assim, uma mensagem, uma historinha, ela tem um cunho de verdade em Provérbios. Provérbios 6, versos 6 e 9, que ele fala, vai ter com a formiga preguiçosa. É bem provável que esse provérbio tenha inspirado essa história, essa fábula tão conhecida. Só que essa história, ela carece de observação, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Porque no imaginário antigo das pessoas mais velhas, trabalhar é meter a mão. Trabalhar é fazer força. Isso é trabalhar. No pensamento industrial moderno, trabalhar é estar na frente da máquina, fazendo alguma coisa, mexendo os braços. O artista, ele sempre foi visto como vagabundo. E principalmente depois do romantismo, onde o artista assumiu isso, daquele que sofre, do boêmio, do rebelde, daquele que não cuida de si. E eu sou um artista, eu sou um desenhista. E muitas pessoas se surpreendem quando descobrem que eu vivo de desenho no Brasil, um país que não valoriza a arte. A gente não valoriza a arte, a gente paga barato por arte. E a gente nem quer pagar por arte. Muitos de nós, há anos, não vamos num museu. Tá bom, a gente paga Netflix, de repente a gente paga um streaming ali, a gente valoriza a música, de repente o cinema, mas a gente não vai num teatro sério, a gente não valoriza porque nossa cultura não é de valorizar a arte. Eu me coloco nesse meio, meus irmãos. Nós não somos assim. A história da cigarra e da formiga é de que a formiga é alguém trabalhador, ajuntou no verão, mas ninguém olha para a cigarra como um artista, um músico, porque é isso que ele é. De repente ele geria mal as suas coisas, assim, os seus ganhos, mas ele era visto como vagabundo e isso ajudou a fomentar esse imaginário comum de que o artista é um pobre coitado, é um pobre bicho. Tanto é que na história, a cigarra chega no inverno, bate a porta da formiga e pede lá um pouquinho, umas migalhas de comida para ela. Aí a formiga diz, né, tu cantava no verão, agora tu dança no inverno. Ainda meio que dava uma desdenhada assim dela, né? Agora, a desvalorização da arte também acontece muito por causa dos profissionais, dos artistas também. Boa parte dos artistas não enxergam o seu trabalho como um negócio sustentável, como um negócio, como um trabalho. Ele prefere ser romântico. Até por isso, meus irmãos, muitos artistas no Brasil, eles acabam usando a sua arte como panfletagem para um determinado espectro político, porque vão receber lei de incentivo, porque vão entrar dentro de uma patota que se retroalimenta, e a arte deles vira o quê? Vira uma panfletagem barata, utilitarista, algo superficial, passageiro, que ninguém liga. Então nós temos aqui o problema também desses artistas que fazem arte ruim porque venderam os seus dons e seu talento para fazer politicagem. Porque é um meio que eles conseguem se manter e manter sua riqueza. Muitos artistas, assim como a cigarra, eles não têm essa ideia de enxergar como trabalho. Eles pensam que devem ser ociosos, que
contemplativos, meio vagabundos, desleixados também. É aquela ideia que a pessoa tem, né? Não, eu sou das humanas, eu sou criativo, eu não sou das exatas. Eu não tenho que aprender sobre fluxo de caixa. Eu não tenho como aprender a mexer no Excel. Eu sou criativo, eu sou assim, descuidado, desleixado. Portanto, ser artista é viver, e viver de arte também dá trabalho. Dito isso, provavelmente os irmãos, dentro de uma igreja principalmente, nunca ouviram sobre isso. E quando eu estava estudando, eu pensei, cara, eu acho que é meio que o meu papel falar isso também para os irmãos. E contribuir para os irmãos e dar essa percepção. Terceiro ponto. Fechando essa digressão, voltando aqui para o texto. A diligência produz influência e liderança. E aqui o foco não é mais a riqueza, mas a posição de responsabilidade. Vamos para Provérbios 12, no verso 24. E depois 22 e 29. Provérbios capítulo 22, versículo 29. Mas 12 e 24 diz: a mão diligente dominará, mas a mão remissa será sujeita a trabalhos forçados. Olha só que interessante isso. Provérbios 22, capítulo 22, verso 29 agora. Vês um homem perito na sua obra? Está vendo aquela pessoa que faz muito bem o trabalho dela? Perante reis será posto, não entre a plebe. É o que diz o provérbio. E o rei Salomão aqui provavelmente ele tinha para si os melhores trabalhadores do reino. Para Salomão, dinheiro não era problema. Ele podia pagar pelos melhores trabalhadores do reino. A construção do primeiro templo em Jerusalém, século X, tinha carpinteiro, artífices, os artesãos, pedreiros aqui também. Recrutar mão de obra qualificada para Salomão não era um problema. Ele conhecia, ele sabia muito bem do que ele estava falando, por isso que ele usa o termo peritos. Eu quero os melhores para construir o Santo dos Santos, onde vamos colocar a arca aqui. Ele sabia do que ele estava falando. Possivelmente quando ele diz serão postos diante de reis, era isso. Ele conhecia aqueles que eram os melhores trabalhadores. Não, tu não vai ficar fazendo isso lá onde tu faz. Não, vou te colocar aqui, dentro do palácio, para trabalhar para o rei. Eu trabalhei numa empresa que fomentava muito a progressão de carreira, os processos seletivos. E para te fazer processo seletivo na empresa, tu tinha que ter alguns indicadores. Se tu não tivesse aqueles bons indicadores, tu não podia fazer processo seletivo para supervisor, coordenador, seja lá o que fosse. Assim acontece em muitas empresas, é o que ele diz, a mão diligente dominará. A mão diligente, a mão que tem habilidade, essa dominará. É isso que ele está dizendo aqui. Imaginemos, no Rio Grande do Sul, salário mínimo de 1.884, o empregador. Se coloque na posição do empregador, do empresário. Precisa contratar uma pessoa para pagar o salário mínimo. O mínimo. Você vai buscar a pessoa que sabe o mínimo? Normalmente o que o empregador faz é tentar buscar a pessoa que sabe o máximo possível para ela fazer o mínimo, receber o mínimo. Ninguém quer pagar o mínimo para a pessoa que não sabe nada, que nunca aprendeu nada, recém está começando a trabalhar. Na verdade, a gente olha e diz, não, é muito dinheiro, ele não sabe fazer nada, tem que treinar todo esse cara, quem sabe 1 ano, 2, até ele aprender a fazer. Eu quero alguém já pronto. Por quê? Porque o empresário valoriza o seu dinheiro. Ele quer a melhor pessoa possível, portanto, para pagar o mínimo. Isso não acontece com quem tem a mão diligente, é o que está aqui. Por isso que ele dominará. Aquele que tem conhecimento, habilidade, atitudes comprovadas. Ele vai ser chamado para ser o quê? Chefe, supervisor, coordenador, vai ser gerente, vai fazer um trabalho de repente mais nobre. As melhores empresas, ou pelo menos as mais sérias e as mais competitivas, é assim que funciona. Empresas competentes têm líderes que lideram, sim, pelo seu conhecimento, pela sua habilidade, pela sua liderança em tomar a frente, fazer, dizer o que deve ser feito. As pessoas olham e dizem, pai, ele mancha, ele sabe o que está fazendo. Eles são a referência para a equipe deles. Grandes empresas assumem uma área de recrutamento e seleção. Elas separam pessoas só para selecionar as melhores pessoas possíveis para pagar aquele valor para elas ali. E essas pessoas que têm a mão diligente são as que vão mandar nos seus subordinados. Por isso que o texto fala que ele vai governar essas pessoas, vai mandar nessas pessoas. Se você estiver achando que mandar é um termo muito opressor para os nossos dias, tá bom, ele vai liderar a equipe. Em resumo desse trecho a competência e a dedicação fazem com que uma pessoa seja confiável e receba as maiores responsabilidades. É o que diz a palavra de Deus.
Quarto, planejamento e administração sábia. Aqui a gente vai ver que não basta trabalhar, é preciso trabalhar com ordem e com estratégia. Veja o que diz Provérbios no capítulo 21, no verso 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Provérbios 27, agora, versos 23 e 24. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Aqui provavelmente o sábio está dirigindo o seu filho, e ele é um governante, quem sabe um administrador, e ele está dizendo para ele se envolver com os bens dele de forma íntima e pessoal. Ter cuidado, se preocupar com as ovelhas aqui, nesse caso. Cuidar das suas coisas. Eu me importo com a minha casa, eu me importo com o meu carro, eu me importo com o meu sofá, eu me importo com a minha estante, com o meu roupeiro, eu me importo com a minha cama, eu me importo com essas coisas. Essas coisas são importantes, elas carecem de cuidado. Agora que a gente sabe o que é entropia, que é o desgaste natural das coisas, nós entendemos porque nós precisamos trabalhar constantemente também pelos nossos bens, pelas nossas coisas. Para entendermos melhor o que o sábio nos fala, nós precisamos mudar aqui, por algum momento, a nossa mentalidade, que se for de funcionário, nós devemos mudar essa mentalidade aqui para entendermos, vestindo a carapuça aqui de gerentes, vestindo a carapuça aqui de administradores, vestindo a carapuça aqui de empreendedores do reino, vestindo a carapuça de mordomos de Deus. Mordomos de Deus. De um Deus que nos deu todas essas coisas para serem geridas. Todos nós estamos trabalhando em algum lugar para alguém, mas, antes de qualquer coisa, estamos trabalhando para nós. O nosso trabalho é o nosso negócio, é a nossa lojinha, o nosso trabalho. É um negócio de Deus para nós. Por isso é muito sério o trabalho. Por isso que os países mais ricos do mundo, pelo menos aqui no Ocidente, agora com tudo globalizado, fica um pouco mais difícil. China foi ser alguém na vida agora há 20, 30 anos atrás. Mas um país sempre foi miserável. E só virou o que virou por causa que roubou. Roubou muito propriedade intelectual. Copiou muito para estar ali. Tem seus méritos, não vamos entrar nisso, mas os países mais ricos do mundo, eles têm a base cristã. Tanto na cultura se desenvolveram muito mais, na música, nas artes, quanto também em finanças, em negócios, em trabalho. Mas eu não vou desviar do assunto. Voltamos aqui. Precisamos ter metas. E eu gostaria que você pensasse também em algum momento, onde eu quero estar daqui a 5 anos, o que eu gostaria de estar fazendo daqui a 10 anos, o que eu me vejo fazendo, trabalhando, conquistando também. Considerando o que o texto diz, as riquezas não duram para sempre. O trabalho nesse mundo é uma coisa constante. Temos trabalhado até mesmo para a nossa aposentadoria, porque os desafios na terceira idade são diferentes dos desafios agora, onde temos toda a energia, muitas vezes tempo para fazer, disposição para fazer. A ideia aqui é que a gente possa antever também as crises, se preparar para os momentos de dificuldade e não sair apagando fogo, né? Ter uma vida de ficar apagando fogo e correndo atrás da máquina, como dizem, né? Percebam que na Bíblia não existe aposentadoria, ninguém se aposenta na Bíblia. Não existe. Se você quer justificar a aposentadoria usando a Bíblia, você pode até distorcer, mas não existe, ninguém se aposenta. Aposentadoria é um termo puramente mundano. É um termo puramente comercial. No fim das contas, eles estão dizendo assim, ó, tu não serve mais, te aposenta. Tu já está velho, tu está incapaz, tu está isso, está aquilo, que seja, tu vai ter superado, te aposenta. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos aposentados aqui da nossa congregação, a não se sentirem menos, porque as escrituras valorizam muito aqueles que estão aposentados. Consideram como anciãos. Eles são pessoas experientes. Só que nós, os jovens, somos tão... Vou segurar aqui para não falar um termo assim tão chulo, mas a gente é tão... A gente é idiota. O jovem é burro. Ele tem pessoas na igreja que amam a ele, amam a Cristo, e ele não quer saber de perguntar para essas pessoas. A pessoa já viveu tanto da sua vida, já passou por diversas histórias, e o jovem olha com arrogância para as pessoas mais velhas, e né, isso aí está esperado. Os anciãos são úteis no aconselhamento, são úteis no ensino. Sempre foi assim. Você sempre será útil no reino de Deus. Ainda que o mundo lá fora diga que você não serve para o trabalho, para fazer algum trabalho lá fora, para Deus
Você é precioso e muito importante. Tem um papel muito importante. A gente vem da Assembleia de Deus, assim, sabe, né? A coluna da igreja sempre foi o círculo de oração. As irmãs que oravam pela igreja. Tu olhava quem estava ali, eram as irmãs que estavam aposentadas para o mundo lá fora, mas ativas na igreja, vibrantes na igreja, firmes na igreja, orando pelos jovens, orando pelo pregador, intercedendo por todo mundo. E assim a igreja ia à base da oração ali de mulheres fiéis, seguindo em frente. Nenhum de nós aqui pode dizer que o Tim Keller, aos seus 65 anos, quando escreveu Deus na Era Secular, deveria se aposentar. Quem de nós poderia dizer para o R.C. Sproul, nos seus 75 anos, que ele deveria se aposentar, quando escreveu Somos Todos Teólogos? Quem poderia chegar para o John Piper agora, nos seus 80 anos, e dizer, acho bom tu acabar com o teu ministério, tá aposentado? A vida do cristão também não é somente trabalhar, acumular. Eu não quero parecer materialista. Veja Gênesis 2:15, que diz, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar. Isso antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. Antes do homem pecar, o homem já trabalhava. Guardar aqui é cuidar, guardar é planejar, guardar é pensar sobre o trabalho, guardar é preservar, fazer manutenção. Isso é guardar. O resumo desse tópico quarto aqui, planejamento e administração sábia, é: o trabalhador sábio planeja, organiza, administra os recursos que Deus confiou para ele. Amém? Quinto, o valor moral do trabalho. E aqui, o trabalho não é apenas um meio para ganhar dinheiro. O trabalho possui uma dignidade. Veja Provérbios, no capítulo 16, o verso 26, que diz: a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. No provérbio 18, capítulo 18, no verso 9, diz: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. A necessidade mais básica do ser humano é o alimento, a bebida e o alimento para que ele se mantenha vivo. O alimento nos mantém vivos, portanto, a necessidade de se alimentar leva a gente a trabalhar, a fazer o mínimo, a lavrar a terra para ter o que comer, colocar na nossa mesa. E ainda que o trabalhador não tenha motivação pelos outros, a necessidade dele, a necessidade pessoal de existência vai levá-lo a trabalhar, a pensar em alguma coisa, para levantar de manhã e ter que trabalhar. E se tu tiver filho, mais ainda. Eu falava, um professor meu da faculdade dizia, ele tinha um menininho, né, eu ainda não tinha Heloísa, ele falava, tu vai ver o dia que tu trabalhar, o dia que tu tiver um filho, tu vai trabalhar mais ainda, vai ser mais criativo, vai ter uma motivação muito maior, assim, porque ele vai te pedir uma coisa, assim, tu vai sentir de não poder, não ter condições de dar para ele aquilo que ele quer. Não poder dar uma comida para ele, proporcionar uma experiência para ele. Cara, eu vou trabalhar. Ainda que eu possa estar cansado, desmotivado, chateado com o meu chefe, com os meus colegas incompetentes, que seja. Eu vou trabalhar, porque a motivação está ali do teu lado, né? Tão pequenininha, crescendo e totalmente dependente de ti. Portanto, o trabalho tem um aspecto vital. Trabalhar é viver. Estar vivo é construir coisas, é criar pontes, fazer amizade, fazer conexões, educar, criar filhos, demonstrar amor por atos de serviço. Todo trabalho é vital para o nosso sustento e de quem nós amamos. Negar isso é negar a vida. Todo trabalho é local para exercermos nossas vocações. Deixar de trabalhar é desperdiçar o nosso chamado. Todo trabalho é honesto, é digno, elevado, honroso. Negar isso é afrontar Deus Criador de todas as coisas que nos pôs como mordomos nesse mundo. Todo trabalho é lugar de conexões. Deixar de trabalhar é negligenciar a oportunidade que as outras pessoas vão ter de saber como é que um cristão de verdade vive. Todo trabalho resolve um problema maior. Entender isso nos leva ao cumprimento do nosso mandato cultural. Então, o resumo desse quinto ponto, o valor moral do trabalho é: o trabalho é parte da responsabilidade humana, enquanto que a negligência é tratada como algo moralmente sério. Último ponto, o modelo positivo de pessoa trabalhadora. Veja que interessante, porque em Provérbios a gente vê algo quase como é que é o termo agora quando fala mal da mulher? Como é que é? Misoginia. Parece até misógino em alguns aspectos. Porque ele vai falar aqui da mulher briguenta, ele vai condenar a mulher adúltera, a mulher pecaminosa, traz várias advertências. Só que agora ele encerra com uma pessoa que junta tudo o que a gente viu agora.
uma pessoa excepcional. Ele encerra o livro de Provérbios com um poema muito bonito, falando sobre, enfim, vamos ler, Provérbios 31, procurei. Vamos a partir do verso 13 ao verso 17. Ele fala de uma mulher que detém todas essas características. Uma mulher maravilhosa. 31, verso 13 ao 17. Ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite e já se levanta. E dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. O que nós vemos aqui é uma mulher, verso 11 ali, né? Ela já é sócia do seu marido no trabalho. Ela conhece, tem habilidade de tecer, de manufatura, de fios. Usa matéria-prima como lã animal e vegetal, como linho. É alguém que gera tanto valor que ele compara a navios mercantes que trazem riqueza. Ela faz dinheiro, é uma mulher que faz dinheiro. Ela levanta cedo, ela não é preguiçosa. Ela não é uma aristocrata, uma burguesa que vai lá numa dondoca, que se vive só mandando e não fazendo nada. Ela efetivamente faz as coisas. Olha só o verso 15. Ela dá mantimento à sua casa. Ela também traz comida para casa. E dá tarefa às suas servas. O trabalho dela provê o lar, ela gere as empregadas dela, ela atribui tarefa. Ela é empreendedora, olha no verso 16, examina uma propriedade e adquire essa propriedade. Ela vai lá e olha o campo, olha isso aqui, tem um rio aqui e tal, avalia, negocia e adquire essa propriedade. Ela trabalha para a expansão dos negócios da família. Ela planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, é o que diz no verso 16. Olha que mulher fantástica. Assim como Sara, Rebeca, Raquel, é uma mulher virtuosa. Mulheres que metem a mão na massa, não têm medo do trabalho. A mulher virtuosa que está aqui no livro de Provérbios é a personificação de tudo que nós vimos até agora sobre trabalho. Ela não é uma dondoca. Ela não é preguiçosa. A mulher virtuosa é um exemplo real de alguém que apresenta todas as virtudes postas até aqui. É uma mulher incrível, incrível mesmo. E aí, meus irmãos, nós podemos dar glória a Deus pelas nossas esposas, irmãos aqui do Botânico, não é mesmo? Vocês sabem disso, né? Eu sei. Irmãs que se dedicam ao lar, a cuidar da sua casa, estar bem sempre arrumada, sua casa perfumada, cuidarem do seu marido. Irmãs que, assim como essa mulher aqui, trabalham fora, que contratam alguém para limpar sua casa e dão ordem. Hoje tu vai limpar o banheiro, os vidros também aqui em casa, vai fazer isso. Ela dá ordem à sua serva. Ela trabalha, ela empreende, ela abraça junto do seu marido para construir as coisas juntos. Cara, isso é a palavra de Deus. E é isso, né? Damos graças a Deus porque temos muitas mulheres aqui. Eu conheço algumas das irmãs, mulheres guerreiras que trabalham, pegam junto, acordam cedo, cuidam bem dos filhos, da sua casa, do maridão. Trabalham já há muito tempo, pegam firme, ajudam a manter a casa junto dos irmãos. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Os homens, aleluia, glória a Deus. Amém. O resumo é: a mulher virtuosa demonstra iniciativa, força, planejamento, empreendedorismo e alegria no trabalho. Vamos para as nossas aplicações? São 3 as aplicações para a gente encerrar. E a primeira delas é auditoria e anti-entropia. Reserve um dia da semana para analisar as áreas do seu trabalho que estão acumulando urtigas, que estão acumulando espinhos. Desorganização, rotina truncada, processos que estão obsoletos, de repente clientes que estão negligenciados, postos de canto, habilidades que você tem e estão enferrujando, que você sabia que fazia melhor antes. Um propósito para o seu trabalho. Será que hoje em dia ele está mais claro do que nunca, jamais teve? Pense sobre essas coisas, faça manutenção sobre essas coisas. Ao invés de planejar a próxima semana, tente focar na restauração dessas coisas. O que está degradando o muro e ameaçando com que ele fique em pé? Segunda aplicação, execução versus consumo. A gente leu aqui no Provérbio 14, 23, a ameaça das meras palavras que levam a
penúria, a pobreza. E eu destaquei aqui como uma grande dificuldade e trago uma aplicação prática para os irmãos, a ideia da proporção 3:1. A cada 1 hora de conteúdo que você assistir, assista só 1 hora e tente passar 3 horas aplicando o que você assistiu. Não caia na armadilha de ser passivo no aprendizado, na ilusão de produtividade porque assiste muita coisa, que vive vendo vídeo e vendo coisa e aprendendo lendo coisa. Para de ler, para de ver vídeo. Assiste um vídeo e coloque em prática. Aproveita o tempo, efetivamente. A terceira aplicação, o plano do sócio do negócio. Nós devemos vestir a carapuça de gerente, administradores, empreendedores do reino, mordomos, tratando o nosso trabalho como o nosso negócio, aquilo que Deus deu para nós fazermos. A aplicação prática que eu trago aqui para vocês é: marque uma reunião com a diretoria, que é vocês mesmos, pega um bloco de notas aí e responda como se você fosse dono dessa empresa, desse negócio, olhando para você mesmo como alguém que trabalha. Qual foi o retorno sobre o ativo, o seu tempo de energia esse mês? Como é que foi? Está surtindo efeito? Está conseguindo trabalhar? Está conseguindo fazer o que você deve fazer? 2. Quais problemas reais você resolveu, ao invés de apenas realizar tarefas mecânicas? 3. Se eu fosse um consultor externo olhando para o meu desempenho, onde eu identificaria desperdício de recursos? E essa mudança de mentalidade vai ajudar a gente a sermos executores ativos e não passivos, administradores responsáveis daquilo tudo que Deus nos deu, daquilo que é bom, é agradável a Deus. Amém? De todos esses recursos. E se você lê teologia, melhor ainda, pense, eu estou lendo isso daqui, como eu aplico isso na igreja? Já é um exercício que o pessoal do mentoreamento faz, que o Rodrigo faz com o pessoal. Lermos e pensarmos, ok, como isso aqui serve para a igreja? Como isso ressoa com a nossa realidade? Se você ler, pense sobre isso. Não fique lendo muito, vendo vídeo do sei lá de quem. Muito legal ver vídeo do Jonas, do Hernandes. Ok, mas o que eu faço agora efetivamente aqui na igreja de trabalho? É isso. Vamos nos colocar de pé? Em pé. E oremos ao nosso Deus Criador de todas as coisas e que nos deu todas as coisas como criatividade, saúde, energia para gerirmos esse mundão tão maravilhoso de Deus. Senhor, teu povo, Senhor, chega diante de Ti nesse momento. Te louvamos, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pelo Teu santo evangelho, pela Tua palavra, Senhor. Maravilhosa, Senhor. Que fala diretamente, Senhor, aos nossos corações, com as nossas realidades. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu não és um Deus abstrato. Sim, Tu és um Deus real e pensando na realidade do Teu povo, Senhor, escreveu o Teu santo evangelho, inspirou o Teu santo evangelho a tantos homens no passado, para que chegasse até nós. Senhor, nós Te damos graças e nós Te louvamos, Senhor, porque nos deste tantas coisas, Deus, tantas maravilhas, Senhor, para que pudéssemos gerir nossa família, nossos bens, nosso trabalho, amigos, a igreja, o qual Tu nos chamaste para congregar, Senhor. Nós Te louvamos, Deus, porque podemos ver a Tua mão cuidadosa e amorosa sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos também. E nós Te pedimos, Senhor, que Tu capacite a cada um de nós, Senhor, para que possamos Te louvar, Senhor, e Te engrandecer com isso tudo, Senhor, que Tu nos deste. Com tamanha responsabilidade que Tu deste a cada um de nós, homens e mulheres, Teus filhos que congregam aqui nessa igreja. Nós Te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não sermos negligentes, preguiçosos, indolentes. Ajuda-nos, Senhor, a ressoarmos a Ti, o Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que mantém todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que vive em cada um de nós, uma só pessoa com Cristo e contigo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos a Tua Santa Trindade no nosso trabalho, nas nossas tarefas. É isso, Senhor, que pedimos. Que essa palavra cale em nossos corações, seja útil para nossas vidas e consigamos colocar em prática. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.